E se a pior noite da sua vida se tornasse o momento em que tudo mudou para sempre? Imagine a cena. Um homem, arrogante e autossatisfeito, leva sua jovem amante para um jantar luxuoso. Ele está celebrando sua nova vida construída sobre as ruínas de seu casamento. Mas então, ele olha para o outro lado do restaurante. Ele vê sua ex-esposa, a mulher que ele descartou, a quem ele disse que o estava segurando. E ela não está chorando. Ela não está sozinha. Ela está sentada com um dos homens mais poderosos do país. E ele está deslizando um anel de diamantes em seu dedo. Este não é apenas um livro sobre vingança. É sobre traição, redescoberta e o momento chocante em que uma vida destruída é reconstruída em um império. O Tiante era um tinto encorpado e arrogante, agarrando-se às laterais do copo de Daniel Ferreira como um sudário de veludo. Ele o girou com um movimento de pulso praticado, um gesto que havia aperfeiçoado, observando os sócios sêniores em sua firma de investimentos. Tudo naquela noite era sobre perfeição, sobre sinalização. O restaurante Área era uma fortaleza de riqueza silenciosa, onde um único prato custava mais do que a primeira parcela de seu carro. A mulher à sua frente, Clara Oliveira, era um testemunho de seu sucesso percebido. 26 anos, com olhos afiados e ambiciosos, e uma risada um pouco alta demais, um pouco ansiosa demais. Ela era sua atualização. A nós, Daniel disse, erguendo seu copo. O cristal tilintou contra o dela, um som limpo e nítido na sala silenciosa. A novos começos. O sorriso de Clara era radiante, refletindo a luz das velas. Eu não acredito que finalmente estamos aqui, Daniel. Abertamente, sem mais segredos. O divórcio foi finalizado na semana passada. Ele disse, as palavras com sabor de libertação. Um corte limpo. Alice foi surpreendentemente cooperativa no final. Ele deu um gole no vinho, a acidez revestindo sua língua. Não havia sido cooperativo. Havia sido brutal. Meses das lágrimas silenciosas e devastadoras de Alice, de seus olhos vazios o seguindo enquanto ele arrumava seus ternos. Ele havia dito a ela que era o melhor, que eles haviam se afastado. Ele havia dito a ela que ela se tornara complacente, que seu pequeno mundo de arte, livros de história e exposições em galerias locais estava sufocando sua ambição. Ele não contou a ela sobre Clara, sua analista júnior, que o via não como um marido, mas como um vice-presidente com um escritório de canto e um futuro. Ela está bem? Clara perguntou, com um vislumbre de pena e curiosidade mórbida em seus olhos. Daniel encolheu os ombros, fingindo indiferença. Sinceramente, não sei. Ela vai ficar bem. Ela tem seus pequenos hobbies, provavelmente voltou a morar com os pais. A imagem era ao mesmo tempo satisfatória e patética. Alice, de volta ao quarto de sua infância, em uma cidadezinha no interior de Minas Gerais, cercada por gravuras de arte empoeiradas. Isso confirmou sua narrativa. Ele havia escapado. Ele estava subindo, enquanto ela estava recuando. Ele estava no meio de explicar o gênio complexo de sua mais recente estratégia de portfólio, quando um movimento do outro lado do salão de jantar chamou sua atenção. Um casal estava sendo acomodado em uma das mesas principais, perto da janela panorâmica, com vista para a Baía de Guanabara. O homem era alto, com uma juba de cabelo prateado que denotava poder, não idade. Ele usava um terno sob medida que provavelmente custava mais do que todo o guarda-roupa de Daniel. Daniel o reconheceu instantaneamente da capa da Forbes, Nathaniel Silveira. Um titã da tecnologia sustentável, um verdadeiro bilionário, não apenas um aspirante como os homens para quem Daniel trabalhava.
E então a mulher com ele se virou para a luz. O copo de vinho na mão de Daniel parou a meio caminho dos lábios. Seu coração disparou, uma batida dolorosa e gaguejante em seu peito. Não podia ser. O salão, com sua iluminação suave e o tilintar de talheres, parecia se distorcer, se curvar ao redor da imagem dela. Era Alice, mas não era a Alice que ele se lembrava. A mulher que ele havia deixado era uma criatura de cardigãs macios e resignação cansada. Esta Alice era luminosa. Seu cabelo castanho-rato, que ele sempre a havia incentivado a tingir, estava penteado em ondas elegantes que capturavam a luz. Ela usava um vestido preto simples e sem mangas que mostrava braços tonificados e uma confiança que ele nunca havia visto. Ela não usava muita maquiagem. Ela nunca usou. Mas seu rosto, antes obscurecido por uma tristeza silenciosa, estava claro e sereno. Ela riu de algo que Nathaniel disse, e o som, embora ele não pudesse ouvi-lo do outro lado do salão, pareceu ecoar em sua memória, uma risada completa e genuína que ele não ouvia há anos. Daniel, algo está errado. A voz de Clara cortou seu choque. Ele não conseguia falar. Ele apenas olhou fixamente. Alice, sua Alice, estava sentada com Nathaniel Silveira. Não fazia sentido. Era uma falha no universo. Como ela sequer conhecia um homem como aquele? O mundo dela era pequeno, provinciano. Ela havia ganhado algum tipo de concurso? Era sua prima distante? Ele os observou, seu próprio jantar esquecido. Nathaniel estava completamente focado nela, seu olhar intenso e admirado. Ele ouvia, de verdade, enquanto ela falava, suas mãos se movendo graciosamente para enfatizar um ponto. Daniel sempre a ignorava quando ela falava sobre sua arte, sobre o simbolismo em alguma pintura obscura do Renascimento. Nathaniel, no entanto, se inclinou, cativado. Um pavor frio, afiado e ácido começou a azedar no estômago de Daniel. Isso não era um encontro casual. Isso não era um jantar profissional. A intimidade entre eles era palpável, uma energia silenciosa que irradiava de sua mesa. Clara seguiu seu olhar. Nossa, não é o Nathaniel Silveira? Quem é aquela mulher com ele? Ela perguntou, com uma pitada de inveja em seu tom. A mandíbula de Daniel se apertou. Não faço ideia. Ele mentiu, as palavras parecendo cascalho em sua boca. Ele não conseguia desviar o olhar. Ele se sentiu como um fantasma em seu próprio banquete. Sua noite perfeitamente planejada, arruinada por um espectro de seu passado. Mas ela não era um fantasma. Ela estava mais viva do que ele jamais a havia visto. O desequilíbrio de poder que havia definido o fim de seu casamento, sua ambição, sua estagnação, havia sido violentamente, impossivelmente invertido. O garçom chegou com seus pratos principais. Daniel olhou fixamente para as vieiras perfeitamente seladas em seu prato. Ele sentiu uma raiva primitiva e possessiva subir dentro dele. Aquela era sua esposa. Ela deveria estar de luto por ele, não jantando com bilionários. Ela deveria ser a história de fundo quieta e triste para sua nova vida triunfante. E então, o momento que destruiu completamente seu mundo. Nathaniel Silveira estendeu a mão sobre a mesa e pegou a mão de Alice. Ele disse algo que Daniel não pôde ouvir. Sua expressão, uma mistura de seriedade profunda e carinho gentil. Os olhos de Alice se arregalaram. Seus lábios se entreabriram em um suspiro silencioso. Um rubor suave subiu em suas bochechas. Lentamente, deliberadamente, Nathaniel alcançou o bolso de seu paletó. Ele tirou uma pequena caixa de veludo. Ele a abriu. Mesmo do outro lado do salão, Daniel viu o flash de luz impossível quando o diamante capturou a chama da vela. Não era uma faísca. Era um sol.
Ele observou enquanto Nathaniel Silveira, um homem que poderia comprar e vender toda a empresa de Daniel sem pensar duas vezes, pedia a Alice Caldas, sua ex-esposa, a mulher quieta e complacente que ele havia descartado tão descuidadamente, em casamento. Alice olhou para o anel, depois para Nathaniel, seus olhos se enchendo de lágrimas. Ela assentiu, um movimento lento e deliberado, um sorriso mais brilhante e mais bonito do que qualquer um que ele já vira em seu rosto, floresceu. Daniel sentiu o sangue sumir de seu rosto. Seu mundo cuidadosamente construído, o restaurante impressionante, a bela jovem amante, a narrativa de seu próprio sucesso, desmoronou em pó. Ele não era o vencedor. Ele nem estava no jogo. Ele era apenas um homem em um restaurante caro, assistindo seu passado se tornar o futuro espetacular de outra pessoa. 3 meses antes da noite no Área, Alice Caldas estava coberta de poeira. Não a poeira doméstica suave de uma casa negligenciada, mas a poeira antiga e calcária da história. Ela estava empoleirada em um andaime, em um salão cavernoso e esquecido em uma mansão histórica na área nobre da Avenida Paulista, limpando minuciosamente um afresco de um século. Este era seu santuário, o lugar para onde ela havia fugido após a implosão de seu casamento. O divórcio havia parecido uma amputação. Por 12 anos, ela havia sido uma metade de um todo, Daniel e Alice. Sua identidade havia sido inextricavelmente ligada à dele. Ela era a esposa solidária do ambicioso cara das finanças, aquela que organizava os jantares, lembrava os aniversários de seus clientes e mantinha suas próprias paixões perfeitamente confinadas ao papel de uma amadora. Seu diploma em História da Arquitetura e Preservação era algo em que ela se aventurava, um interesse pitoresco que Daniel achava charmoso até ele achá-lo chato. Quando ele finalmente confessou, não o caso, mas sua profunda infelicidade, suas palavras haviam sido cirúrgicas em sua crueldade. Eu preciso de mais, Alice. Estou subindo e sinto que você está apenas parada. Este mundo que você ama é todo sobre o passado. Estou tentando construir um futuro. Ele a havia feito se sentir como uma relíquia, uma âncora. Depois que ele a deixou, o silêncio em seu apartamento perfeitamente minimalista era ensurdecedor. Cada superfície elegante e moderna que eles haviam escolhido juntos parecia zombar dela. Então, ela se foi. Ela encontrou um pequeno apartamento ensolarado na Vila Madalena, um lugar com ossos antigos e personalidade. Ela ligou para sua antiga professora, que a conectou com a iniciativa de preservação histórica da Fundação Silveira. O trabalho era minucioso, mal pago e absolutamente glorioso. Limpando uma camada de sujeira do rosto de um querubim pintado, ela se sentiu mais ela mesma do que em uma década. Aqui, o passado não era um fardo, era um tesouro a ser descoberto. Ela conheceu Nathaniel Silveira em uma tarde úmida de terça-feira. Ele frequentemente visitava os locais que sua fundação financiava, chegando sem alarde. Ela estava no chão, catalogando molduras de gesso recuperadas, quando um par de botas de couro bem gastas parou ao lado dela. Os detalhes nessa folha de acanto são extraordinários, disse uma voz profunda. Alice olhou para cima, protegendo os olhos. Um homem alto e de cabelos prateados a olhava, não com o ar distante de um patrono, mas com a curiosidade focada de um entusiasta. Eles não fazem mais assim, ela respondeu, sua voz um pouco rouca da poeira. Tudo é produzido em massa agora, não há alma nisso. Ele se agachou ao lado dela, seu paletó caro enrugando nos joelhos, sem uma pitada de preocupação. Meu avô era pedreiro, ele disse,
passando um dedo gentilmente sobre um pedaço de moldura. Ele costumava dizer que os edifícios têm memórias. Você só precisa ser silencioso o suficiente para ouvi-las. Esse foi o começo. Não foi um turbilhão. Foi um desdobramento lento e silencioso. Ele visitava o local, ostensivamente para verificar o progresso do projeto, mas eles acabavam conversando por horas. Ele era fascinado pelo conhecimento dela, pela paixão que iluminava seu rosto quando ela explicava a composição química da tinta de leite do século XIX, ou o gênio estrutural de um contraforte. Ele nunca mencionou seu divórcio ou seu passado. Ele estava interessado na pessoa que ela era agora, a mulher coberta de poeira de gesso, que podia ver a alma em um edifício. Pela primeira vez em anos, Alice se sentiu vista. Não como um acessório ou um sistema de apoio, mas como uma especialista, uma profissional, uma igual. O primeiro encontro real deles foi em um arquivo empoeirado na Universidade de São Paulo, para ver os projetos originais da mansão, seguido por deliciosos e gordurosos tacos de um food truck. Ele não era nada como o implacável corsário corporativo retratado na mídia. Ele era atencioso, paciente e possuía um humor seco que a pegou de surpresa. Ele contou a ela sobre sua falecida esposa, que havia morrido de câncer 5 anos antes, e o trabalho filantrópico que agora dava propósito à sua vida. Ele viu a força nela que Daniel havia descartado como passividade. Ele chamou sua resiliência de superpoder. Você não está reconstruindo uma vida, Alice? Ele disse a ela uma noite, enquanto eles caminhavam pela orla do Rio de Janeiro, as luzes da cidade cintilando na água. Você está escavando a que sempre esteve lá. Na noite em que ele a pediu em casamento, ele disse que queria levá-la a um lugar especial para comemorar a conclusão do afresco do salão. Aria foi sua escolha, e embora sua opulência a deixasse um pouco desconfortável, ela sentiu uma emoção ao se arrumar, ao ver o olhar de admiração indisfarçada em seus olhos quando ele a pegou. Sentada à sua frente, ela sentiu uma sensação de paz que ainda era nova. O trauma da traição de Daniel havia recuado, deixando para trás não uma cicatriz, mas uma nova camada lisa de pele. Ela estava contando a Nathaniel sobre seu sonho de começar sua própria empresa, uma que se especializasse em dar vida de volta a casas históricas. Eu seria seu primeiro investidor, ele disse, com um sorriso caloroso. Eu quero fazer isso sozinha, ela retrucou gentilmente. Eu preciso. Ele assentiu, seu respeito por ela óbvio. Eu sei. Foi então que ele estendeu a mão para ela. A dele era quente e forte, envolvendo a dela. Alice, ele começou, sua voz caindo ligeiramente. Passei os últimos 5 anos vivendo no passado, honrando uma memória. Pensei que era tudo o que me restava. E então eu te conheci. Você não apenas honra o passado, você o traz de volta à vida. Você me trouxe de volta à vida. Seu coração começou a bater em um ritmo frenético contra suas costelas. Eu sei que isso é rápido, ele continuou, seu olhar inabalável. E a última coisa que eu quero é te apressar. Mas eu nunca estive mais certo de nada. Eu te amo, Alice Caldas. Eu amo sua mente, sua paixão e a força silenciosa que você provavelmente nem vê em si mesma. Eu quero construir um futuro com você. Ele pegou a caixa. Enquanto a abria, revelando um anel deslumbrante, de inspiração vintage, com um diamante brilhante e límpido, a respiração de Alice ficou presa. Não era um troféu berrante. Era elegante, atemporal. Parecia algo que ela mesma teria escolhido. Naquele momento, sua visão periférica registrou uma forma familiar do outro lado do salão. Um homem com o corte de cabelo de Daniel, sentado com uma mulher mais jovem. Um vislumbre de reconhecimento.
um fantasma de uma memória. Mas não importava. O passado era uma imagem fraca e borrada no retrovisor. Seu futuro estava sentado bem à sua frente, com o coração nos olhos. Lágrimas de pura e inalterada alegria brotaram. Ela não era a mulher que havia sido deixada para trás. Ela era a mulher que havia sido encontrada. Sim, ela sussurrou, a palavra parecendo a declaração mais definitiva e poderosa que ela já havia feito. Nathaniel, sim. A viagem de volta para o apartamento elegante e impessoal dele na Barra da Tijuca foi silenciosa. O ar no BMW de Daniel era denso com uma mistura tóxica da indignação confusa de Clara e de sua própria humilhação fervente. Eu não entendo o que acabou de acontecer. Clara finalmente disse enquanto ele desviava para a rodovia, fechando um carro popular. Você viu alguém que conhecia? Você parecia ter visto um fantasma. Não foi nada. Daniel respondeu, seus nós dos dedos brancos no volante. Apenas um ex-colega. Aquela mulher, ela parecia familiar. Clara insistiu, não disposta a desistir. Eu disse que não foi nada. Ele rugiu, o som ecoando no espaço confinado. Clara se encolheu, sua compostura cuidadosamente construída, se despedaçando. Ela se recostou no banco de couro, silenciosa pelo resto da viagem. De volta ao apartamento, o que ele havia escolhido por causa de suas vistas panorâmicas e proximidade com o clube de iates ao qual esperava um dia se juntar, Daniel serviu-se de um grande copo de uísque. Ele ignorou Clara enquanto ela se movia pela sala de estar, sua exultação anterior substituída por uma tensão cautelosa. Ele não conseguia tirar a imagem da cabeça. O sorriso de Alice, a mão de Nathaniel na dela, o brilho ofuscante daquele diamante. Ele tocava em loop, um filme de seu próprio fracasso. Ele havia jogado fora uma Honda e ela havia sido pega por uma Bugatti. A metáfora era grosseira, mas era a única linguagem que seu ego entendia. Sua mente corria, tentando montar um quebra-cabeça impossível. Como? Quando? Onde? Ele e Alice haviam compartilhado uma vida por 12 anos. Ele conhecia todo o círculo social dela, um punhado de acadêmicos discretos, alguns casais casados de seu antigo bairro suburbano, os pais dela. Nenhum deles poderia chegar a menos de 1000 metros de Nathaniel Silveira. Ele pegou o telefone, com os dedos escorregadios de suor. Ele procurou o nome de Alice. Nada. Ela havia deletado suas redes sociais anos atrás, chamando-as de um mercado de inveja curada. A ironia era nauseante. Então ele procurou por Nathaniel Silveira. Os resultados da busca eram uma ladainha de seus triunfos. Artigos no Wall Street Journal, perfis na Wired, fotos dele apertando a mão de presidentes e filantropos. Ele rolou para baixo, procurando por detalhes pessoais. Ele era viúvo, extremamente reservado. E então, um artigo recente de um blog de sociedade local sobre os novos projetos de preservação da Fundação Silveira. O sangue de Daniel gelou. Ele clicou no link. Lá estava, uma foto de 1 mês atrás. Um grupo de pessoas de capacete em frente a uma mansão dilapidada. E no centro, ao lado de Nathaniel, estava Alice. Ela estava empoeirada e sorridente, parecendo mais vibrante do que nos últimos 5 anos de seu casamento. A legenda a identificava como a consultora de restauração principal do projeto. Consultora. Ele havia zombado do hobby dela, de seu diploma que ele havia pago, mas nunca respeitado. Ele havia dito a ela que era uma perda de tempo. E aquele mesmo hobby, aquela mesma paixão que ele havia esmagado, tinha sido a ponte dela para um mundo que ele só podia sonhar em entrar. Então era ela, Clara disse suavemente da porta. Ele não tinha percebido que ela o estava observando. Sua ex-esposa.
Daniel não tirou os olhos do telefone. Sim. Você me disse que ela era simples, que ela provavelmente estava morando com os pais. A voz de Clara estava cheia de uma nova e afiada acusação. Ela não parecia simples, Daniel, e com certeza não estava naquela cidadezinha no interior de Minas Gerais. As coisas mudam, ele murmurou, as palavras com sabor de cinzas. Você mentiu para mim, Clara disse, sua voz subindo. Você construiu toda essa história sobre como estava escapando de uma vidinha triste. Mas aquela mulher parecia mais feliz do que eu jamais te vi. A verdade, em suas palavras, foi um golpe físico. Ele bateu o telefone na bancada de granito. O que você quer de mim, Clara? É um acaso. Ela teve sorte. Ele provavelmente está apenas a usando. Um velho rico procurando uma esposa jovem, quieta e maleável. Mas mesmo enquanto ele dizia isso, ele sabia que não era verdade. Ele tinha visto o olhar nos olhos de Nathaniel. Era uma admiração genuína. Era a maneira como Daniel havia olhado para Alice uma vez, uma vida atrás, antes que sua ambição envenenasse tudo. O dia seguinte no trabalho foi um borrão. Ele não conseguia se concentrar na análise de mercado piscando em suas telas. Cada número, cada linha subindo e descendo parecia zombar dele. Ele era um cara de números, um homem que calculava risco e recompensa. E ele tinha acabado de fazer a pior troca de sua vida. Ele se pegou compulsivamente procurando por mais informações. Ele criou um perfil falso nas redes sociais e começou a seguir a Fundação Silveira, as sociedades de preservação arquitetônica, qualquer coisa que pudesse lhe dar um vislumbre de sua nova vida. Ele se tornou um voyeur digital, assistindo das sombras enquanto ela florescia. Seus colegas notaram a mudança. Sua arrogância usual havia desaparecido, substituída por uma energia distraída e irritável. Ferreira, você está conosco? Seu chefe, Marcos, gritou durante uma reunião de equipe. Suas projeções para o trimestre estão desleixadas. Daniel murmurou um pedido de desculpas, sua mente em outro lugar. Ele estava imaginando Alice caminhando pela cobertura de Nathaniel, sentada em seu iate, voando em seu avião particular. A vida que ele ansiava, o status pelo qual ele havia traído seu casamento, ela havia obtido sem esforço, simplesmente sendo ela mesma, a pessoa que ele havia dito que não era suficiente. Seu relacionamento com Clara começou a se desgastar. Ela via a obsessão em seus olhos, a maneira como ele estava constantemente em seu telefone, a maneira como o nome de Alice escapava em suas conversas. O glamour de seu caso havia desaparecido, substituído pela feia realidade de sua insegurança. Você nem está aqui, não é? Ela o confrontou uma noite. Você está com ela, na sua cabeça. Você não me quer. Você só quer o que ela tem. Ele não conseguia negar. Clara havia sido um símbolo de sua ascensão, mas agora Alice estava noiva de um bilionário. Na brutal matemática social que governava seu mundo, Clara não era mais um ativo. Ela era um lembrete de seu espetacular erro de cálculo. Ele havia trocado uma obra-prima por uma impressão, apenas para ver a obra-prima ser adquirida pelo museu mais prestigioso do mundo. E isso o estava enlouquecendo. Os dias seguintes ao pedido de casamento foram uma mistura surreal de alegria privada e especulação pública. O noivado de Nathaniel com uma pessoa relativamente desconhecida foi notícia de primeira página nas colunas de fofoca da cidade. Eles chamaram Alice de Mulher Misteriosa, uma história de Cinderela. Eles desenterraram seu antigo blog de fotografia desativado e imprimiram fotos dela na faculdade. Alice achou tudo profundamente perturbador. Ela havia passado o último ano reconstruindo meticulosamente sua privacidade, seu senso de si mesma, longe dos olhos curiosos do mundo. Agora, ela era uma pessoa de interesse. Nathaniel foi sua âncora durante a tempestade.
Ele a protegeu, lidando com a imprensa com uma calma e graça desdenhosa. E mais importante, ele ouviu seus medos. Eles estão me pintando como uma caçadora de fortunas. Ela confessou uma noite, encolhida no sofá da biblioteca dele, uma sala tão vasta e cheia de livros que a fez chorar de alegria na primeira vez que a viu. Eles não sabem nada sobre mim, sobre meu trabalho. As pessoas que importam sabem, ele disse, colocando uma mecha de cabelo perdida atrás da orelha dela. E logo todos os outros também saberão. Ele entregou a ela um portfólio grosso de couro. Pedi para minha equipe preparar isso. Ela o abriu. Dentro estavam os documentos de incorporação, plano de negócios e branding preliminar para a restauração e design Caldas, seu nome em letras elegantes e fortes. Era a firma que ela havia descrito a ele, o sonho que ela havia nutrido em segredo por anos. Seus olhos se encheram de lágrimas. Nathaniel, isso é tudo seu, Alice, ele disse firmemente. Sua visão, sua expertise. Eu disse que queria ser seu primeiro investidor. Isso não é um presente. É uma proposta de negócios. Estou investindo na melhor consultora de restauração que já conheci. Ele tocou em uma página. E seu primeiro contrato está esperando sua assinatura. Era a comissão para o projeto Marco Histórico do Ibirapuera, um empreendimento enorme e de vários anos para restaurar uma série de antigos alojamentos de oficiais em um hotel boutique de luxo. Era um projeto para mudar a carreira, um contrato que ela não teria tido a chance de ter por mais 20 anos, se é que algum dia. A oferta era ao mesmo tempo emocionante e aterrorizante. Era tudo o que ela queria, entregue a ela em uma bandeja de prata pelo homem com quem ela ia se casar. O fantasma da voz de Daniel sussurrou em seu ouvido. Viu? Você não pode fazer isso sozinha. Você precisa de um homem para te resgatar. Ela olhou para Nathaniel, para a crença sincera em seus olhos. Ele não a estava resgatando. Ele a estava capacitando. Ele estava abrindo uma porta que seu talento merecia. Uma porta que havia sido injustamente fechada. Daniel queria que ela ficasse pequena para fazê-lo se sentir grande. Nathaniel queria que ela fosse tão grande quanto pudesse ser, porque ele já era um gigante, e gigantes não se intimidam com o sol. Ok, ela respirou, mas vou pagar cada centavo do capital inicial, com juros. Seu sorriso foi brilhante. Eu não esperaria menos. Lançar-se ao trabalho foi sua salvação. Ela contratou uma pequena e brilhante equipe de arquitetos e artesãos que ela havia conhecido ao longo dos anos. Ela passava seus dias no local, de botas de bico de aço e capacete, e suas noites debruçadas sobre projetos e orçamentos. Pela primeira vez, sua paixão tinha uma saída no mundo real e de alto risco. Ela não era mais uma amadora. Ela era uma CEO. Seu relacionamento com Nathaniel se aprofundou nos espaços entre sua agenda de trabalho frenética. Ele nunca reclamou de suas longas horas. Em vez disso, ele aparecia no canteiro de obras com uma cesta de piquenique para o jantar, ou deixava uma garrafa térmica de seu chá favorito em sua mesa de manhã. Ele celebrava suas vitórias, um azulejo raro encontrado, um problema estrutural complexo resolvido, com mais entusiasmo do que ele mostrava por seus próprios negócios bilionários. Eles estavam construindo algo juntos, mas não era apenas uma vida compartilhada. Era um ethos compartilhado. Ambos acreditavam em honrar o passado para construir um futuro melhor. Eles eram parceiros no sentido mais verdadeiro da palavra. Uma tarde, enquanto inspecionava uma remessa de madeira de lei recuperada, seu telefone vibrou. Era um número desconhecido. Ela quase o ignorou, mas um instinto estranho a fez atender. Alice? A voz era fina, estridente, despojada de sua bravata usual. Era Daniel. Seu sangue gelou. Ela não ouvia a voz dele há quase um ano.
Como você conseguiu este número? Ela perguntou, seu tom plano e frio. Eu liguei para sua mãe. Eu estava preocupado. Eu vi as notícias. Alice, precisamos conversar. Não precisamos, ela disse, virando-se de seu capataz para esconder o súbito tremor em suas mãos. Não temos nada para conversar. Por favor, ele implorou, e o desespero em sua voz era nauseantemente real. Apenas 5 minutos pelos velhos tempos. Eu vi você naquela noite no restaurante. Eu preciso entender. Ela deveria ter desligado. Ela deveria ter bloqueado o número dele. Mas uma curiosidade perversa e mórbida se apoderou dela. O que ele poderia ter a dizer? Tudo bem, ela disse, sua voz como aço. A cafeteria na Praça da Sé. Amanhã, 10 minutos. Depois disso, eu terminei, Daniel. Para sempre. Ao desligar, ela sentiu uma profunda onda de náusea. O passado, que ela pensava ter enterrado sob camadas de poeira de gesso e um novo amor, acabara de arranhar a superfície. A cafeteria era um território neutro, um lugar sem memórias. Alice escolheu uma pequena mesa no canto de trás, posicionando-se como uma general, inspecionando um campo de batalha. Ela chegou cedo, armada com a armadura de sua nova vida, um blazer elegantemente cortado, uma pasta de couro cheia de contratos e uma confiança silenciosa que parecia abençoadamente real. Ela pediu um café preto, sua amargura uma sacudida bem-vinda. Daniel estava atrasado. Era um movimento de poder clássico, um que ele costumava empregar em seu casamento, fazendo-a esperar para reforçar sua própria importância. Mas hoje parecia apenas patético. Quando ele finalmente entrou, ele era um fantasma do homem que ela conhecera. Seu terno caro parecia pendurado nele. Seu rosto estava pálido e abatido, e havia olheiras escuras sob seus olhos. A arrogância havia desaparecido, substituída por uma energia nervosa e agitada. Ele a viu e se aproximou da mesa com um passo hesitante, quase apologético. Alice, ele disse, sua voz rouca, obrigado por vir. Tenho uma reunião às 11, ela declarou, não o convidando a se sentar. O que você quer, Daniel? Usar o nome completo dele foi um ato deliberado de distanciamento. Ele afundou na cadeira oposta de qualquer maneira. Você está incrível, ele gaguejou, seus olhos a examinando, absorvendo as roupas, a postura. Não era um elogio, era uma avaliação. Ele estava recalculando seu valor. Não vamos perder tempo com gentilezas, ela disse, sua voz fria. Você queria entender. Não há nada para entender. Minha vida seguiu em frente. Você deveria tentar também. Como isso aconteceu? Ele perguntou, inclinando-se para a frente, sua voz um sussurro conspiratório. Nathaniel Silveira, quero dizer, como alguém como você acaba com alguém como ele. O insulto envolto em uma pergunta era tão típico dele. Alguém como você pequeno, sem importância. 1 ano atrás, essa pergunta a teria quebrado. Teria afirmado a insegurança mais profunda e escura que ele havia cultivado tão cuidadosamente nela, que ela não era o suficiente. Mas hoje era diferente. Alguém como eu, ela repetiu, um sorriso irônico e sem humor tocando seus lábios. Você quer dizer uma mulher com pós-graduação em sua área? Uma mulher que agora dirige sua própria empresa e está gerenciando um projeto de restauração histórica multimilionário. Ela fez uma pausa, deixando as palavras pairar no ar entre eles. Ou você só quis dizer a mulher que desperdiçou 12 anos apoiando um homem que a via como um acessório doméstico? Daniel se encolheu, como se ela o tivesse esbofeteado. Isso não é justo, Alice. Justo? Sua voz subiu ligeiramente, atraindo um olhar de uma mesa próxima. Você quer falar sobre justo? Foi justo quando você estava tendo um caso com sua analista júnior, enquanto eu estava em casa,
revisando seus relatórios e planejando um futuro que você não tinha intenção de compartilhar comigo? O rosto dele ficou branco. Como você soube? Eu não sou estúpida, Daniel. Eu só estava apaixonada. Há uma diferença. Eu encontrei os recibos do hotel em seus relatórios de despesas de viagem 6 meses antes de você ir embora. Eu só esperava estar errada. A confissão foi estranhamente capacitadora, admitindo sua própria cegueira voluntária. Ele ficou sem palavras. A narrativa que ele havia construído de uma separação gentil e amigável havia sido uma mentira para acalmar sua própria consciência. Ele havia sido pego, e o conhecimento o despojou de suas últimas defesas. Eu sinto muito. Ele sussurrou, as palavras soando vazias e inadequadas. Eu fui um tolo. Eu vejo isso agora. Eu vejo o que eu joguei fora. Seus olhos imploravam. É real? Com ele? Ele te faz feliz? Minha felicidade não é mais da sua conta, ela disse, sua voz suavizando, não com perdão, mas com uma profunda sensação de encerramento. Ela se levantou, colocando uma nota de R$ 10 na mesa para seu café. O que eu tive com você, Daniel, foi uma vida construída em torno do seu potencial. O que eu tenho agora é uma vida construída em torno do meu próprio. Ela olhou para ele, para este homem que um dia fora o centro de seu universo. Ele parecia pequeno e diminuído, um rei que havia abdicado de seu trono apenas para se encontrar um mendigo nos portões de um novo e mais magnífico reino. Ela sentiu uma onda surpreendente e purificadora de pena. Adeus, Daniel, ela disse, e saiu da cafeteria sem olhar para trás, a campainha acima da porta, tilintando um final definitivo. Ela dirigiu direto para o Ibirapuera, precisando do consolo de seu trabalho. Ela caminhou pelos restos esqueléticos dos edifícios antigos, o cheiro de serragem e história enchendo seus pulmões. O encontro a havia abalado, mas não a havia quebrado. Tinha sido um teste, e ela havia passado. Naquela noite, ela contou tudo a Nathaniel. Ela não editou ou suavizou os detalhes. Ela expôs a feiura de seu passado, esperando, talvez, um vislumbre de dúvida ou ciúme em seus olhos. Em vez disso, ele ouviu com sua habitual intensidade silenciosa. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um longo momento. Sinto muito que você tenha passado por isso, ele disse finalmente, sua voz cheia de empatia. Ele deve estar em um lugar muito escuro para tentar envenenar seu presente com seu passado. Ele pegou a mão dela, seu polegar acariciando seus nós dos dedos. Mas ele falhou, não falhou? Sim, ela disse, uma sensação de profundo alívio a invadindo. Ele falhou. Bom, Nathaniel disse, seu aperto se apertando de forma tranquilizadora. Porque nosso futuro é muito brilhante para deixar qualquer sombra entrar. O apoio dele não era possessivo ou raivoso. Era sólido, inabalável e absoluto. E naquele momento, Alice soube que sua nova fundação não era apenas construída em sua própria força, mas na base de um amor que era real, respeitoso e verdadeiro. Daniel assistiu Alice sair da cafeteria, a finalidade de sua partida se instalando sobre ele como um sudário. A pena dela era pior do que sua raiva. A raiva teria significado que ele ainda importava, que ele ainda podia evocar uma emoção poderosa nela. A pena significava que ele era irrelevante. O confronto que ele esperava que lhe desse algum senso de controle ou compreensão apenas aprofundou seu desespero. Ela sabia sobre Clara. Ela sabia o tempo todo. Sua grande traição não era um segredo que ele havia guardado. Era uma ferida que ela havia curado em silêncio. Ele tropeçou pelo resto do seu dia em uma névoa de autorrecriminação. No escritório, ele olhou para seu terminal, mas os números eram apenas rabiscos sem sentido.
Ele via o rosto de Alice, ouvia suas palavras. Uma vida construída em torno do meu próprio. A frase o assombrava. Ele sempre fora o Sol em seu sistema solar e ela o planeta quieto em sua órbita. Ele nunca havia considerado que ela pudesse ter sua própria força gravitacional. Naquela noite, seu desmoronamento acelerou. Ele e Clara deveriam comparecer a uma inauguração de galeria, o tipo de evento que ele agora sentia ser essencial para networking, mas ele não conseguia se obrigar a ir. Não estou me sentindo bem, ele disse a ela, afrouxando a gravata enquanto entrava na porta de seu apartamento. Clara já estava vestida, usando um elegante vestido prateado que ele antes achava empolgantemente moderno. Agora parecia apenas frio. O que há de errado com você, Daniel? Ela exigiu, sua paciência finalmente esgotada. Desde aquela noite no Aria, você tem sido um fantasma. Você está obcecado. Você a viu hoje? Foi lá que você esteve? A acusação atingiu muito perto de casa. Não é da sua conta, ele rosnou. É da minha conta, ela retrucou, sua voz tremendo de frustração. Minha vida está entrelaçada na sua agora. Eu explodi minhas perspectivas de carreira na firma por sua causa. Todo mundo sabe que eu sou a garota do Daniel. Você fez promessas, uma parceria, um futuro, mas tudo sobre o que você fala, tudo em que você pensa, é ela. Isso não é verdade. Ele mentiu, mas a negação era fraca, não convincente. Não é? A risada de Clara era frágil. Sabe, eu encontrei algo interessante quando estava limpando alguns de seus arquivos antigos do escritório. Ela caminhou até sua bolsa e tirou um pedaço de papel amassado. Era um memorando interno da firma, datado de mais de um ano atrás. Ela o desdobrou e começou a ler em voz alta. Após a rodada final de entrevistas, os sócios decidiram oferecer a posição de VP Sênior a Marcos de Holanda. Agradecemos a Daniel Ferreira por sua candidatura e o encorajamos a continuar seu desenvolvimento dentro da firma. Ela olhou para ele, seus olhos brilhando com uma clareza fria e dura. Isso é datado da semana antes de você me convidar para um primeiro drink, Daniel. A semana em que você começou a dizer a Alice como ela estava te segurando. O ar deixou os pulmões de Daniel. Ele havia sido preterido para a promoção que ele havia dito a Alice que era certa. Seu fracasso havia sido uma vergonha profunda e ardente, um segredo que ele havia guardado com ciúmes. Ele não podia suportar que Alice, que tinha tanta fé nele, visse que ele havia atingido um teto. Em vez de admitir sua própria inadequação, ele havia fabricado uma crise. Ele a havia culpado. Ele havia criado uma narrativa onde ela era a âncora e ele o navio se esforçando para navegar. Clara havia sido apenas a balsa de escape mais conveniente. Você não a deixou porque queria um futuro maior, Clara disse, sua voz escorrendo com desprezo. Você a deixou porque falhou e não podia suportar que ela visse isso. Você precisava de alguém novo, alguém que não soubesse que você havia sido rejeitado. Você precisava de uma plateia para uma história que nem era verdadeira. Cada palavra era um prego em seu caixão. Ela o viu. Ela viu o homem patético e inseguro por trás da bravata. Eu te amei, ele disse, as palavras parecendo patéticas e desesperadas. Não, você não amou, Clara respondeu, balançando a cabeça. Você amou o que eu representava, um novo começo, uma vitória. Mas você perdeu, Daniel. Você perdeu a promoção e perdeu a única pessoa que provavelmente já te amou por quem você realmente era, não por quem você fingia ser. Ela caminhou para o quarto e voltou alguns minutos depois com sua mala. Já estava pronta. Eu terminei, ela disse, sua voz plana. Eu não vou ser uma personagem secundária em seu patético psicodrama.
Você pode sentar aqui e ficar obcecado com a nova vida de Alice Caldas, mas eu vou encontrar uma vida própria. Ela caminhou até a porta, seus saltos clicando decisivamente no chão de madeira. Ela não olhou para trás. A porta se fechou com um clique suave e final, deixando Daniel sozinho no apartamento vasto e vazio. A vista panorâmica da cidade, antes um símbolo de sua ambição, agora parecia 1000 olhos julgadores. Ele estava totalmente sozinho. Ele não tinha esposa, nem amante, nem promoção. Ele havia ateado fogo em sua vida inteira por causa de seu ego. E agora, até mesmo isso havia desaparecido, queimado em cinzas pela luz brilhante e ofuscante do sucesso de Alice e de seu próprio fracasso catastrófico. Ele afundou no sofá caro, o silêncio o oprimindo, um peso físico. Ele não tinha nada além do fantasma do homem que pensava ser e a realidade horrível do homem em que havia se tornado. O gala anual de caridade da Fundação Silveira era o evento mais aguardado no calendário social de São Paulo. Foi realizado no grande salão de festas do Hotel Grand Hyatt, um espaço que Alice conhecia intimamente de seus estudos. Este ano, no entanto, ela não era uma observadora acadêmica. Ela estava comparecendo no braço do presidente da fundação, seu noivo. Ela usava um vestido azul safira profundo que Nathaniel havia insistido em comprar para ela, alegando que combinava com seus olhos. Pela primeira vez em sua vida, ela se sentiu confortável em um ambiente tão opulento, não por causa do vestido ou dos diamantes cintilando em sua garganta, mas porque ela estava lá em seus próprios termos. A Restauração e Design Caldas era uma patrocinadora do evento, o logotipo de sua empresa exibido com orgulho no programa. Ela era uma convidada, uma doadora e uma dona de negócios. A noite foi um turbilhão de apresentações a senadores, CEOs de tecnologia e filantropos. Nathaniel a apresentou não como sua noiva, mas como Alice Caldas, a mente brilhante por trás do projeto Marco Histórico do Ibirapuera. Ele irradiava orgulho, e isso a encheu com um calor que não tinha nada a ver com o champanhe que ela estava bebendo. Ela estava no meio de uma conversa com um renomado crítico de arte quando sentiu um arrepio repentino, um senso primitivo de estar sendo observada. Ela examinou o salão de festas lotado e seu coração parou. Encostado em um pilar de mármore perto da entrada, estava Daniel. Ele estava horrivelmente fora de lugar. Ele usava um smoking alugado que era um pouco apertado nos ombros e seu rosto tinha uma palidez serosa e doentia. Ele estava bebendo uísque, não champanhe, e seus olhos estavam fixos nela com uma intensidade ardente e desesperada. Ela sentiu um calafrio de medo. Como ele havia entrado? Um ingresso para este evento custava $50.000. Ela se desculpou e se moveu rapidamente para o lado de Nathaniel. Nathaniel, ela sussurrou, sua voz tensa. O Daniel está aqui. A expressão calma de Nathaniel não mudou, mas seus olhos endureceram. Ele sutilmente sinalizou para um de seus seguranças, um homem discreto de terno escuro. Onde? Perto da entrada. Eu não sei o que ele está fazendo aqui. Ele parece mal. Antes que Nathaniel pudesse responder, Daniel começou a se mover em direção a eles, serpenteando pela multidão cintilante com um passo desajeitado e determinado. Ele estava indo direto para o palco, onde o leilão estava prestes a começar. Ah, não, Alice respirou. Daniel alcançou o palco baixo e, antes que alguém pudesse detê-lo, agarrou o microfone de seu suporte. Um chiado de feedback ecoou pelo salão de festas, fazendo a conversa cessar. Centenas de rostos se voltaram para ele. Boa noite a todos, Daniel disse, sua voz amplificada, arrastando-se ligeiramente. Boa noite à elite de São Paulo.
Ele fez uma reverência zombeteira. O segurança de Nathaniel começou a se mover, mas Nathaniel ergueu uma mão, parando-o. Vamos ver o que ele tem a dizer. Ele murmurou para Alice, seu braço uma presença sólida e tranquilizadora ao redor da cintura dela. Estamos todos aqui esta noite para celebrar a filantropia. Daniel continuou, seus olhos fixos em Alice. Para celebrar homens como Nathaniel Silveira, que constroem escolas e salvam edifícios. Ele deu uma risada curta e feia. Mas você já se perguntou sobre o custo? O que é demolido para abrir caminho para esses grandes gestos? Ele apontou um dedo trêmulo para Alice. Eu sim, eu sei. Porque essa mulher bem ali, Alice Caldas, minha ex-esposa, ela sabe uma coisa ou duas sobre demolição. Ela demoliu nosso casamento, nossa casa, nosso futuro, tudo por uma chance nisso. Ele gesticulou ao redor do quarto opulento. Ela fez o papel da esposa devotada, enquanto estava caçando um jogo maior. Ela é uma predadora em pele de cordeiro, uma caçadora de fortunas da mais alta ordem. Um suspiro coletivo percorreu o salão. O silêncio era absoluto, sufocante. Alice sentiu o sangue sumir de seu rosto. Cada olho estava nela, 1000 pontos de julgamento. Ela se sentiu nua, exposta, as paredes cuidadosamente construídas de sua nova vida desmoronando sob a força de seu ataque público. Mas então ela olhou para Nathaniel. Ele não estava olhando para Daniel. Ele estava olhando para ela, sua expressão não de dúvida ou vergonha, mas de apoio inabalável. Ele deu a ela um aceno pequeno, quase imperceptível, como se dissesse, você consegue. E naquele momento, algo dentro dela mudou. O medo e a humilhação recuaram, substituídos por uma raiva fria e clara. Não de Daniel, mas dela mesma, por ter deixado para sempre esse homem ter tanto poder sobre ela. Ela gentilmente removeu o braço de Nathaniel de sua cintura e deu um passo à frente. Sua voz, quando ela falou, não era alta, mas era clara e carregava o peso de uma autoridade absoluta. Ele está certo, ela disse, sua voz cortando o silêncio. A multidão murmurou. Daniel pareceu momentaneamente triunfante. Meu ex-marido está certo, Alice continuou, seu olhar fixo em Daniel. Eu sei sobre demolição. Eu sei como é ter seu senso de si mesmo demolido, ter sua confiança arrasada, ter sua confiança em outra pessoa reduzida a escombros. Eu vivi nesses escombros por muito tempo, Daniel. Você foi o arquiteto dessa demolição. Ela começou a caminhar lentamente em direção ao palco, seu vestido azul safira sussurrando contra o chão de mármore. E você está certo sobre outra coisa. Eu estava caçando. Não por dinheiro, não por status. Eu estava caçando a mulher que eu era antes de te conhecer. A mulher que era apaixonada e forte e tinha sonhos próprios. Sonhos que você me disse que eram pequenos e insignificantes. Ela parou no pé do palco, olhando para a figura patética e desmoronada que ele havia se tornado. Eu não encontrei essa mulher novamente conhecendo Nathaniel Silveira. Ela disse, sua voz ecoando com a verdade. Eu a encontrei de joelhos coberta de poeira de gesso, trazendo de volta à vida uma peça de beleza esquecida. Eu a encontrei quando assinei o contrato de aluguel do meu próprio apartamento, quando incorporei meu próprio negócio, quando percebi que meu valor não era determinado pela aprovação do meu marido. Ela olhou para a plateia silenciosa e cativada. Eu estou com Nathaniel porque ele, ao contrário de alguns, não se intimida com a força de uma mulher. Ele a celebra. Ele investe nela. O único caçador de fortunas aqui esta noite, Daniel, é você. Você cavou por ouro em nosso casamento e quando não conseguiu encontrar o suficiente para satisfazer seu ego, você tentou cavar na minha alma. Mas minha alma não está à venda. 2 seguranças finalmente alcançaram Daniel, cada um pegando um braço. Ele não resistiu.
Seu rosto era uma máscara de total derrota. Toda a luta havia saído dele, deixando para trás um invólucro vazio e quebrado. Enquanto eles o levavam embora, seus olhos encontraram os de Alice pela última vez. Neles, ela viu o reconhecimento final e devastador do que ele realmente havia perdido. Não era uma esposa ou uma fortuna, era ele mesmo. O salão de festas explodiu em aplausos. Começou com uma pessoa, depois outra, até que o salão inteiro estava de pé. O som, uma onda estrondosa de validação. Alice permaneceu firme, lágrimas escorrendo por seu rosto, mas ela não estava chorando de tristeza ou humilhação. Ela estava chorando do alívio puro e inalterado de estar finalmente e completamente livre. O restauro. 6 meses se passaram. O projeto do marco histórico do Ibirapuera estava adiantado e, dentro do orçamento, um testemunho do planejamento meticuloso e da liderança de Alice. A Restauração e Design Caldas se tornou a firma de preservação mais procurada no Brasil. Seus dias eram preenchidos com os desafios satisfatórios de seu trabalho, a emoção de descobrir detalhes originais escondidos em um edifício, a camaradagem de sua equipe, o orgulho silencioso de criar algo bonito e duradouro. O incidente do Gala tinha, paradoxalmente, cimentado sua reputação. A história de sua defesa pública circulou pela cidade, não como uma fofoca suculenta, mas como uma lenda. Ela não era mais a misteriosa noiva de Nathaniel Silveira. Ela era Alice Caldas, uma mulher de substância e força. Seu relacionamento com Nathaniel se estabeleceu em um ritmo bonito e fácil. O amor deles era uma coisa quieta e robusta, construída não em grandes gestos, mas em manhãs compartilhadas com café e projetos, em noites passadas em silêncio confortável, lendo na biblioteca, no respeito inabalável que eles tinham pela mente e paixões um do outro. Em uma nítida manhã de sábado, Nathaniel a levou de carro para um terreno tranquilo e arborizado, em uma área nobre no interior de São Paulo, com vista para a Baía de Guanabara. Uma antiga fazenda vitoriana dilapidada, bela em sua decadência, estava silhuetada contra a névoa da manhã. "O que é este lugar?" ela perguntou, saindo do carro. "Esta", ele disse, pegando a mão dela. "É a nossa casa. Ou será? Pensei que iríamos morar na sua cobertura." "A cobertura é minha fortaleza", ele disse gentilmente. "Eu quero construir uma casa com você, e pensei, quem melhor para restaurá-la do que a melhor do ramo?" Ela olhou do rosto esperançoso e amoroso dele para a casa bela e quebrada. Precisava de tudo, uma nova fundação, um telhado restaurado, janelas que não chacoalhassem com o vento. Era um projeto enorme, um trabalho de amor. Era perfeito. "Levará anos", ela disse, um sorriso lento se espalhando por seu rosto. "Temos anos", ele respondeu, puxando-a para perto. "Temos o resto de nossas vidas." Enquanto eles estavam ali, planejando a restauração de sua futura casa, os pensamentos de Alice se desviaram brevemente para Daniel. Ela soube por boatos que ele havia perdido o emprego logo após o Gala. A firma não podia tolerar o escândalo público. Ele havia vendido seu apartamento e se mudado, de volta para o interior, as pessoas diziam. Ela não sabia ao certo e percebeu com uma profunda sensação de paz que ela não se importava. A redenção dele, se é que algum dia viria, era uma história para ele escrever. Não tinha nada a ver com ela. Sua redenção estava aqui. Estava no chão sólido sob seus pés, no cheiro de eucalipto e sal no ar, no projeto desafiador e bonito que estava à sua frente. Estava na mão do bom homem ao lado dela, um homem que via tudo nela, as peças quebradas e a beleza restaurada, e a amava não apesar delas, mas por causa delas.
Ela havia passado tanto tempo restaurando o passado para os outros, mas agora ela estava finalmente restaurando o seu próprio. Ela estava pegando a fundação antiga e esquecida da mulher que um dia foi e construindo uma nova vida espetacular sobre ela. Uma vida cheia de luz, propósito e um amor tão atemporal e duradouro quanto os edifícios que ela salvava. E era mais bonito do que qualquer coisa que ela pudesse ter projetado. O casamento não foi um grande evento. Não havia repórteres, colunas sociais, nem multidões de curiosos. Eles se casaram em uma nítida tarde de outono, na varanda recém-reforçada da fazenda, ainda em construção, no interior de São Paulo. Os convidados eram uma pequena coleção de seus amigos mais próximos, família e os artesãos da equipe de Alice, que estavam, literalmente, ajudando a construir sua casa. Alice usava um vestido simples de lã cor de creme. Nathaniel usava um paletó de tweed. Não havia fotógrafos, apenas uma velha câmera Polaroid que era passada entre os convidados, capturando momentos cândidos e alegres que seriam presos às paredes inacabadas. Eles trocaram votos que haviam escrito eles mesmos, prometendo não uma vida perfeita e fácil, mas uma de parceria, respeito e aventura compartilhada. Enquanto Nathaniel deslizava uma aliança de ouro simples e elegante em seu dedo para ficar ao lado do anel de noivado, Alice olhou para a vista da Bahia, a cidade um jóia cintilante e distante. Ela pensou na mulher que havia chorado em um apartamento naquela cidade, a mulher que havia sentido que sua vida tinha acabado. Ela pensou na mulher que havia encontrado consolo na poeira e na decadência, e na mulher que havia se mantido alta em um salão de festas e recuperado sua própria história. Elas eram todas partes dela, camadas de verniz e tinta removidas para revelar a forte e bela veia por baixo. Mais tarde, enquanto o sol começava a se pôr, lançando um brilho quente e dourado sobre o canteiro de obras, Alice se encontrou sozinha ao lado de uma janela recém-emoldurada, olhando para um conjunto de projetos. Nathaniel se aproximou por trás dela, envolvendo seus braços em sua cintura. "O que você está olhando, senhora Silveira?" Ele murmurou em seu cabelo. Ela sorriu, encostando-se nele. "Apenas os planos para a biblioteca", ela disse, seu dedo traçando o contorno da sala. "Eu acho que podemos encaixar outra estante aqui." Ele beijou seu ombro. "O que você acha melhor? Você é a arquiteta." Naquela simples declaração, ela sentiu a totalidade de seu amor. Ele confiava na visão dela. Ele acreditava na expertise dela. Ele a via não como uma extensão de si mesmo, mas como sua parceira brilhante e capaz. A vida que ela estava vivendo agora não era um conto de fadas. Não havia sido concedida a ela por um príncipe. Era uma estrutura que ela havia projetado ela mesma, construída com suas próprias duas mãos em uma fundação de sua própria autoria. A dor de seu passado não foi apagada, mas foi integrada, reaproveitada, tornada parte da história da casa que ela estava construindo. Uma casa forte o suficiente para resistir a qualquer tempestade. E enquanto as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu crepuscular, Alice Caldas Silveira sabia, com uma certeza quieta e inabalável, que ela estava finalmente em casa. A jornada de Alice não foi sobre vingança, foi sobre redenção. Não redenção aos olhos do homem que a ofendeu, mas aos seus próprios. É um lembrete poderoso de que nossos momentos mais baixos podem ser a base para nossas maiores conquistas, e que seu valor nunca é determinado pela incapacidade de outra pessoa de vê-lo. Se você se emocionou com a história de resiliência e empoderamento de Alice, por favor, tire um momento para curtir este vídeo e compartilhá-lo com alguém que possa precisar ouvir esta mensagem. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação para não perder nossa próxima história.
e eu adoraria ler seus pensamentos nos comentários abaixo. Qual foi o momento mais poderoso na jornada de Alice para você?